Boa noite a todos. É um prazer participar desse momento. O meu objetivo nessa apresentação é expor uma experiência de um trabalho, um projeto de gestão participativa que está sendo desenvolvido na Secretaria de Educação da Paraíba. E acho que é um momento oportuno tanto para divulgarmos esse trabalho, como para trocarmos ideias e podermos melhorar, ampliar cada vez mais o nosso trabalho. Bom, então, o Prêmio Solução Nota 10, ele surge da confluência de 3 objetivos. Quando nós assumimos a Secretaria de Educação, em janeiro, eu como secretária executiva de Gestão Pedagógica, o secretário Alessio Trindade como secretário-geral, inicialmente nos debruçamos sobre uma série de problemas que é comum quando a gente assume uma gestão. E ficamos discutindo e pensando, sendo desafiados por esses problemas e pensando que caminhos iríamos seguir, que caminhos iríamos traçar no nosso planejamento estratégico, de forma que nós pudéssemos contemplar esses problemas e encontrar soluções para eles. E sendo desafiados por esses problemas, foram articulados 3 objetivos. Um primeiro objetivo era dar continuidade ao projeto de gestão participativa que já vinha acontecendo no governo do Estado. Um segundo objetivo era colocar em discussão, colocar em pauta alguns dos grandes problemas em educação que nós temos lá. E que não são só nossos, é da educação como um todo. E um terceiro objetivo foi trazer para dentro da escola, aproximar a comunidade escolar dos problemas da escola e trazer a comunidade externa, os pais e a comunidade em geral, também para essa aproximação com a escola. Então, eu vou abrir aqui um vídeo só para dar uma chamadinha para esse projeto. Bem, então, o Prêmio Solução Nota 10, para conseguirmos executar essa ideia, precisávamos de parceiros, precisávamos de outras instituições que pudessem dar suporte à nossa ideia, que pudessem nos ajudar a colocar isso em prática. Daí é que entram os nossos colaboradores, o Ministério da Educação, o CNPq e a Universidade Federal de Lavras, que foi uma das principais instituições responsáveis pela concepção do trabalho, pela concepção do projeto, e que nos ajudou a pensar esse projeto, como é que ele seria elaborado. Então, o Prêmio Solução Nota 10 se constitui basicamente numa consulta pública. E de onde que a gente tirou essa ideia de consulta pública? A gente se inspirou numa consulta pública que estava acontecendo anteriormente no MEC, que era uma consulta pública sobre sustentabilidade. Daí nós começamos a pensar o seguinte: se está havendo uma consulta pública sobre sustentabilidade, acho que nós podemos trazer isso para a educação também. E foi dessa forma que a gente fez esse link com a educação e pensou nesse projeto. Então, é uma consulta pública promovida pela Secretaria na tentativa de promover inovações no ensino por meio da participação social. É uma página, na verdade, uma página na internet, né, onde as pessoas podem entrar, se cadastrarem, lançarem as suas ideias, curtirem as ideias dos outros, comentarem, enfim, uma série de ações podem ser
podem ser efetivadas a partir dessa consulta pública, que posteriormente eu vou mostrar com mais detalhes. Então, a página, como eu disse, permite enviar ideias, curtir a ideia do outro, comentar a ideia do outro, e todas essas ideias que entram na página, elas são moderadas. Existe um grupo de moderação que funciona na Secretaria de Educação, que faz a triagem dessas ideias, a triagem dos comentários. Às vezes as pessoas colocam comentários inadequados ou comentários com palavrões ou qualquer outra coisa que naquela situação não é cabível. Então, esse grupo de moderação, ele existe para fazer essa triagem e impedir que essas ações comprometam a seriedade do trabalho. A consulta teve início em 9 de fevereiro, às 10 horas, né? Então, nós estamos ainda na primeira etapa dessa consulta e a metodologia consiste basicamente em quê? Primeiro fizemos a divulgação, né, através de um edital, uma chamada pública. Nesse edital são estabelecidos todos os critérios do prêmio, né, todos os critérios necessários para a premiação final, né? E a cada 3 meses um novo desafio é lançado. São 7 desafios. Esses desafios foram pensados, como eu disse, a partir de problemas que nós conceituamos como macro-problemas da educação, né? São 7 questões que nós lançamos. E a cada 3 meses a gente muda de questão e começa um novo ciclo. Isso vai até 2016, são 2 anos de execução do trabalho. Ao final de cada desafio, as melhores ideias serão premiadas, né? Então, nós temos 3 níveis de premiação e uma escola que entra também numa premiação compartilhada com os participantes. Que é, nesse caso, o que eu estou me referindo aí. As escolas recebem essa premiação. O status do projeto atualmente é esse aqui. Então, nós temos, até ontem, que foi quando nós preparamos esse material, nós tínhamos 2.902 usuários, 385.297 curtidas, 343.212 comentários, 443 escolas contempladas e 5.950 ideias até esse momento. Então, já temos uma quantidade considerável de ideias. Claro que essas ideias também serão avaliadas, serão monitoradas numa fase posterior por uma equipe pedagógica que vai analisar a qualidade dessas ideias, né, e a possibilidade delas serem postas em prática nas escolas. Bom, então, esse é o desafio atual. Essa é a nossa primeira pergunta, né? A nossa primeira pergunta: como reduzir a evasão escolar na Paraíba? E por que nós escolhemos essa pergunta como a primeira pergunta desafiadora? Porque quando nós, como eu disse, quando nós assumimos, vimos que nós tínhamos um índice considerável de abandono e evasão na escola. E aí nós começamos a mapear esses problemas e para nós esse problema nos parecia como um problema mais preocupante, né? Não só porque o aluno, não só no sentido de entender o que estava acontecendo com esse aluno que estava saindo da escola, por que ele estava saindo da escola, primeiro porque ele estava abandonando, depois porque a evasão, né? E pensar em soluções que pudessem reverter essa situação. Então, nós temos, para o primeiro lugar, uma premiação de R$2.000 para o participante, no segundo lugar, R$1.000, no terceiro, R$500, e a escola que entra com R$20.000 no primeiro lugar, R$10.000 no segundo e R$5.000 no terceiro lugar. Tem uma regra básica aqui, que é o fato da escola só poder utilizar esse recurso voltado para a solução do problema que está apresentado. Então, eu, enquanto participante do prêmio, eu me cadastro, dou minha ideia e escolho escola Alfredo Dantas, por exemplo. Então, essa escola vai ser a escola que eu vou estar compartilhada a minha ação.
E ela, se eu ganhar em primeiro lugar, ela vai ganhar os 20 mil. Só que existe o retorno. Os 20 mil serão aplicados em atividades, em propostas que possam estar vinculadas ao problema, ao desafio que foi lançado. Tá? Bom, então, esses são os outros desafios. Nós temos... O próximo desafio será como reduzir o número de reprovações nas escolas paraibanas, que essa questão recai sobre o processo de avaliação, sobre o sistema de avaliação. Uma terceira pergunta, como promover a integração das escolas com a comunidade, ONGs, instituições públicas, religiosas, família, etc., e com o mundo do trabalho. Então, essa é uma outra preocupação nossa, é fazer com que a comunidade pense como é que a escola pode se articular ao mundo do trabalho, se articular às necessidades da comunidade, aos arranjos produtivos da comunidade, né, do sistema econômico, enfim. A gente precisa pensar melhor na cara que essa escola tem hoje. Se essa escola realmente está vinculada às necessidades reais, à linguagem real desse aluno que a gente tem hoje na escola, enfim, tudo isso aí. Temos mais duas, como reduzir gastos nas escolas da rede pública do Estado da Paraíba, né? Essa aqui é uma questão que, claro, tem uma amplitude bem maior, mas a gente entende que se a escola reduz seus gastos com luz elétrica, com água, ou com qualquer outro recurso que a gente pode dizer mais imediato, consequentemente nós teremos uma capacidade de utilização de recursos em outras esferas da educação, em outras necessidades da educação. Então, a seguinte seria, como melhorar o aprendizado da língua portuguesa e ou da matemática no estado da Paraíba? E por que a gente pensou nessa questão também? Porque essa questão está diretamente vinculada ao IDEB, que foi falado hoje aqui de manhã, e ao nosso IDEPB, que a nossa avaliação é própria. Nós temos, além do IDEB nacional, nós temos uma avaliação própria, que nós chamamos de IDEPB, né? E que acontece mais ou menos nos mesmos moldes do IDEB nacional. Então, a gente entende que é preciso se debruçar um pouco mais, não só sobre esses dois componentes curriculares, obviamente, mas esses são dois eixos fundamentais que se articulam às demais disciplinas, aos demais componentes. A sexta pergunta, como melhorar a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas paraibanas, né? Por mais que nós tenhamos políticas de inclusão e por mais que nós já tenhamos avançado nesse aspecto, mas ainda é um desafio para nós lidarmos com essa questão, ainda é um desafio para nós pensarmos em ações efetivas na escola, isso desde o ponto de vista de acessibilidade, ao ponto de vista das ações metodológicas. Então, lidar com o diferente na escola não é fácil, né? Porque nós vivemos numa cultura da homogeneidade, vivemos numa cultura da uniformização. Então, quando a gente se depara com as diferenças, claro que isso nos coloca numa situação de desafio muito maior. E a última pergunta, como tornar a escola pública mais atraente aos alunos paraibanos? Então, eu acho que para quem é professor hoje, para quem é gestor, para quem lida com a educação, esse é um desafio e tanto, né? Que é lidar com esse jovem de hoje, é lidar com essa nova linguagem, com esse jovem que acompanha muito o ritmo dessa tecnologia, né? E que na maioria das vezes é incompatível com o ritmo do professor, com o ritmo da escola, com o ritmo dos processos educativos. Então, esse é um desafio que para nós também se constitui num desafio instigante. Bom, então essas são as sete questões que... passa esse vídeo, por favor, agora. Então, são muitas soluções que estão surgindo nesse Solução Nota 10, né? Claro que
nós sabemos que aí não estão todas as soluções dos nossos problemas, mas sabemos que a comunidade, que a escola, que os pais, que a comunidade que às vezes está fora da escola, muitas vezes pode ter uma visualização de um problema até bem melhor do que nós que estamos na gestão. Então, daí porque acreditamos no trabalho de gestão participativa, porque entendemos que os pais, como usuários da escola, que os alunos, como usuários da escola, né, também podem pensar os problemas da escola e muitas vezes eles têm respostas até muito mais significativas do que nós. Então, daí a nossa valorização dessa gestão participativa. Bom, e esse prêmio Solução Nota 10 se vincula a outras ações, né, de gestão participativa também, que já existiam no governo, na gestão da secretaria anteriormente, né, na gestão anterior. E alguns desses prêmios são esses aqui. Nós temos o Prêmio Escola de Valor e Mestres de Valor. São dois prêmios que o Escola de Valor e o Mestre de Valor trabalham, se direcionam para a gestão participativa e para a valorização dos educadores. Como é que esse Solução Nota 10 vai se vincular a esses dois prêmios? Então, no edital desses prêmios, que será lançado na próxima semana, inclusive, nós temos a inserção de dois elementos de articulação. A participação nos desafios, no desafio Solução Nota 10, vai valer ponto para a escola, para o Prêmio Escola de Valor, né, que é uma forma de fazer essa articulação. E o Prêmio Mestres da Educação, os desafios podem compor ideias para os projetos dos professores. Então, nesse Prêmio Mestres de Valores, o professor é convidado a enviar um projeto, né, para a Secretaria de Educação. Esse projeto é avaliado e se ele tiver um valor pedagógico interessante, ele passa a ser um prêmio, ele passa a ser um projeto a ser executado na escola. E aí o professor passa a ter direito ao 14º salário. E o Escola de Valor é o 15º salário. Então, o professor da Paraíba, ele tem, além do 13º, se ele tiver vinculado à escola que tenha inscrito um projeto Escola de Valor, ele pode ganhar o 14º e pode ganhar o 15º, e isso promove tanto a valorização desse professor, no sentido de que o projeto dele foi entendido como um projeto de qualidade e posto em prática na escola, e, consequentemente, uma valorização também financeira pelo seu trabalho econômico. Então, o prêmio, as ideias, quer dizer, se eu, enquanto professor, resolvo enviar um projeto sobre evasão escolar, que esse é o tema do momento, então, isso favorece a pontuação do professor nesses dois prêmios. Além desse, nós temos o Sistema Saber, que é um outro instrumento de inovação na nossa gestão, né, que é uma plataforma de acompanhamento das escolas, onde nós temos o retrato da escola, e esse sistema, o Saber, essa plataforma também está vinculada ao prêmio, porque se a escola não estiver com todos os seus dados inseridos no Saber, até a ficha do aluno, a ficha de avaliação, a ficha de presença do aluno, então ele fica impedido de participar do prêmio. Então, a gente tem uma articulação de várias ações aí. E temos o plano de metas por escola, que é o que eu falei anteriormente, vinculado ao IDEPB e ao IDEB Nacional. Então, nós fizemos agora uma projeção de metas por escola. E cada escola terá a sua meta estabelecida até 2021, tomando o parâmetro do IDEB Nacional, né? Tem uma diferença porque nós fizemos um outro cálculo, mas é um cálculo aproximado. O nosso IDEB foi um pouco mais desafiador, embora a gente não desconsidere o nacional, mas a gente lançou um desafio maior para as escolas. E é claro que, aliado a isso, nós estamos com outras ações dando suporte à escola, para que ela não chegue para nós e diga, olha, vocês estão me dando um desafio, vocês estão me dando um plano de metas para cumprir, mas o que vocês estão nos dando como suporte? Então, aliado a isso está o suporte. Então, esse plano de metas também entra lá no plano, no Escola de Valor.
Quer dizer, para a escola mandar o projeto Escola de Valor, ele tem que fazer um plano que esteja vinculado também à melhoria do desempenho dos alunos em língua portuguesa e matemática. Então, o Solução Nota 10 resume-se a isso. As ideias devem focar habilidades e estratégias que melhorem a eficiência do processo ensino-aprendizagem, né? E, por fim, dizer que todo esse processo é informatizado, né? Tudo isso tem transparência, toda essa ação é controlada acompanhada pelos órgãos de controle do nosso Estado, o TCE e o CGE, e a CGE. Então, temos um interesse de que isso seja transparente, de que esse prêmio seja explícito e que possa realmente trazer soluções eficientes para os problemas das nossas escolas paraibanas. O site está aí. Infelizmente, eu tentei aqui acessar pela internet, mas tivemos um problema operacional. Eu ia abrir a página para mostrar para vocês, mas eu deixo disponível a página do prêmio para vocês. E é muito simples, você entra na página, se cadastra com o CPF e o seu telefone, e a partir daí você já pode lançar a sua ideia, né? E a sua ideia, a partir desse momento, passa a concorrer com as outras ideias, né? E você, a partir do momento que você se cadastra, você pode curtir a ideia do outro, não curtir. Se você não curtir a ideia do outro, isso também não vai tirar a pontuação dele, mas se você curtir, o outro vai ganhar pontuação, né? Então, é realmente um trabalho de diálogo, de participação efetiva da sociedade, e nós entendemos que esse pode ser um caminho interessante para que a gente discuta os problemas da educação com a comunidade, para que os problemas não sejam só nossos, né, só do sistema, mas que sejam problemas possíveis de serem pensados, discutidos, dialogados, e dessa forma a comunidade também adquirir esse sentimento de pertença, né? A escola também é minha, a escola também pode ser vista por mim, também pode ser administrada por mim de uma maneira indireta. Então, é isso que nós entendemos. Eu espero que tenha ficado clara a exposição e estou aberta para as perguntas de vocês. Muito obrigada. Nós agradecemos, professora Rosiane. Estamos abertos aí a perguntas. Temos uma pergunta aqui de um participante. Boa tarde, parabéns pela exposição, pelo projeto. Eu sou Tatiana Brito, consultora legislativa do Senado na área de educação. E eu queria saber o passo seguinte, um pouco mais sobre como levar essas ideias para a implementação nas escolas. O que vocês estão pensando nesse sentido? E qual é a expectativa de vocês em relação à aderência dos profissionais da educação nas escolas a essas ideias que estão vindo de fora, que podem chegar e falar, poxa, olhando assim parece bom, mas aqui no dia a dia não é bem assim que funciona. Então, um pouco esse passo seguinte. Bem, é interessante, quando a gente abre a página, a gente pode ver participação de pessoas que são paraibanas, que são da cidade, que são do estado, que são de outros estados, né? Nós temos uma participação muito, muito ampla, uma vez que está na internet, dá espaço para qualquer pessoa. Mas a gente tem feito uma divulgação direta nas escolas, né? Essa divulgação tem feito em todas as situações no site do Estado, em situações de eventos, em situações de visitas em loco na escola, em reuniões com gerentes regionais. Isso tem tido uma divulgação direta com os nossos professores, né? E a ideia é essa, que eles atuem que possam inserir as suas ideias, mas que possam também aproveitar as outras ideias que estão expostas. Então, eu posso te dar um exemplo em relação a uma ideia que nós encontramos sobre a evasão. Uma pessoa disse assim, eu acho que a evasão pode ser resolvida se eu acho que era um adolescente, eu não me lembro agora, mas acho que era uma adolescente que estava vinculada a essa resposta. Então, ela dizia assim,
que uma das causas da evasão era o fato de que as adolescentes ficavam grávidas e tinham que ir embora da escola, abandonavam a escola porque tinham que assumir a gravidez e o filho. Daí, essa resposta nos chamou a atenção. E essa resposta já está sendo uma das nossas ações, no sentido de orientar melhor as jovens para a gravidez na adolescência. Então, nós temos uma gerência na Secretaria de Educação, que é a gerência de diversidade e inclusão, e essa gerência tem feito um trabalho de orientação às jovens nas escolas para a gravidez na adolescência. Então, nesse sentido, eu posso te dizer que algumas das ideias não estão esperando o final do projeto para serem executadas. Algumas ideias já estão sendo postas em prática por nós e tendo resultados interessantes nas escolas. Claro que nós teremos, como eu falei, uma fase posterior, depois da avaliação da premiação, o nosso grupo de sistematização, o nosso grupo moderador, vai avaliar aquelas ideias que forem melhores do ponto de vista pedagógico, e essas ideias retornarão como sugestões às escolas para que sejam implantadas e executadas da melhor maneira, se acharem que naquela situação é possível encontrar aquele caminho. Não sei se eu respondi. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta. Boa tarde, Rosiane. Parabéns pela sua explanação. Toda a iniciativa em prol da educação ela é louvável, principalmente em se tratando da educação das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, parabéns pela iniciativa. Mas, aliado a isso, eu também fiquei curiosa para saber quais os investimentos que a Secretaria tem feito na infraestrutura, né, dessas escolas que atendem esses jovens e essa comunidade, e em relação também aos investimentos, à formação de professores, porque por mais que a comunidade apresente ideias maravilhosas, né, é muito importante que as políticas públicas estejam também preparando esses professores para que eles consigam atender essas demandas sociais emergentes que temos aqui. Claro. Bom, a respeito da infraestrutura, é interessante porque nós temos uma ação anterior, que eu não expus no slide anterior, mas nós temos um trabalho que vem da gestão anterior, que é um trabalho chamado Caminhos da Gestão Participativa. E o que é esse caminho da gestão participativa? É um percurso que é feito pelas várias regionais de educação do Estado da Paraíba, em que nós, a Secretaria de Educação, vai até as regionais para discutir com os gestores e com a comunidade escolar os problemas da escola. E nessas reuniões, que são encontros, na verdade, são 14 encontros, porque nós temos 14 regionais, nesses 14 encontros, o que acontecem? São demandas muito mais da infraestrutura, né? São demandas, a telha que está caindo, a porta que está caindo, o laboratório de informática que não funciona. Por quê? Porque a comunidade nesse momento, sempre vem uma demanda do que é mais imediato, daquilo que eu estou visualizando como mais precário naquele momento na educação. Então, quando nós assumimos a gestão, nós dissemos assim, olha, já existe o caminho da gestão participativa, que já vai um pouco para o lado da infraestrutura. Então, vamos pensar agora num caminho de participação que seja mais pedagógico, que vejam as questões mais amplas da educação. Daí, nós dividimos essa gestão participativa nessas duas ações. Uma que envolve mais as questões de infraestrutura e outra que envolve essas questões mais macro da educação. Agora, com relação à formação de professores, já está no nosso plano de metas, né, que vai até 2017, a ampliação da formação e pós-graduação dos nossos professores. Nós estamos tentando articular um projeto de pós-graduação em rede, em que nós articulamos as 3 universidades públicas do nosso estado, e já fizemos isso anteriormente só com a Universidade Estadual da Paraíba. Nós ofertamos 50 vagas num primeiro momento e 50 vagas num segundo momento para pós-graduação, especialização e mestrado. E agora nós estamos ampliando esse quantitativo, né, e tentando alinhar a linhas de pesquisas que envolvam a gestão pedagógica,
que envolvam esses problemas que nós estamos discutindo aqui. Então, essa é uma demanda que nós já estamos pondo em prática. E, além dessa, que é uma ação ampla, é uma ação maior, nós temos as formações, nós temos o nosso fórum de formação, que tem uma atuação bem dinâmica, né? E esse fórum tem nos impulsionado muito a desenvolver formações e a fazer o trabalho de formação continuada, que, concordo com você, sem esse trabalho de formação continuada, a escola e a educação não acontece, né? Obrigada pela participação. Mais uma vez, agradecemos a professora Rosiane. Por gentileza, receba das mãos do nosso secretário executivo. Antes de entregar a lembrança para a Rosiane, eu acho bacana, assim, o projeto, pelo que eu entendi aqui, ele não tem um rompimento com tudo que acontece na gestão da educação, né? Então, todas aquele método tradicional que nós já conhecemos, ele continua. É uma oportunidade a mais que é colocado para que o cidadão também participe da gestão de seus problemas. Para mim, e para muitos gestores que têm um outro nível de educação, que têm um ciclo social diferente, que tem uma estrutura familiar diferente, ou uma família mais estruturada, eu posso até não estar achando que a evasão escolar não é vinculada a uma gravidez precoce, porque na minha família isso nunca aconteceu. E eu estava lá e acompanhei essa história dessa garota, porque ou foi ela, ou foi uma irmã, ou foi uma amiga, que deixou de frequentar a aula porque um adulto ir para a escola grávida, né, é tranquilo. Agora, pensa numa adolescente de 13 anos, 12 anos, 14 anos, ir para a escola grávida. Ela não suporta o bullying, ela não sabe, ou então ela tem que agora ir cuidar de um bebê, amamentar, cuidar, ou seja, é uma criança cuidando de uma criança. E isso realmente chamou muita atenção. Eu tenho um carinho muito especial por esse projeto da Paraíba, porque em janeiro eu tive lá com a Rosiane e com o secretário Alessio. Surgiu da ideia do desafio da sustentabilidade do MEC, onde a gente estava perguntando para a sociedade como reduzir o consumo de água e de energia elétrica. O Alessio nos chamou lá na Paraíba, eu fui com o professor Paulo Bermejo, fizemos uma apresentação para o governador Ricardo Coutinho, e lá o pessoal da Paraíba já pegou e mudou a lógica, e no dia 9 de fevereiro, ou seja, nós fizemos em janeiro, no dia 9 de fevereiro, quando eles abriram o calendário escolar, e estava acostumado com as pessoas reclamarem por que a escola tal não foi pintada, por que a escola tal tem uma carteira quebrada, a gestão da Secretaria de Educação lançou para a população um norte de 2 anos. Nós vamos focar na evasão escolar, depois nós vamos focar na repetência, depois em trazer a comunidade para dentro da escola e melhorar. Então o pessoal não ficou preocupado mais se a escola A ou B estava pintada ou não estava pintada. Então, ou seja, na Europa, em países mais desenvolvidos, a população está acostumada a entrar, a cobrar, sabe dos seus direitos e sabe participar. No Brasil, a população não está acostumada a participar dessa gestão. E esse é um canal onde a gente começa a criar uma mudança de cultura. Então, eu parabenizo a Rosiane e o secretário Alessio. Quero deixar com vocês aqui uma lembrança da universidade. Agradeço por terem vindo.